Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A igreja. Todos. Eu lhes fiz conhecer o meu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Os irmãos podem tomar assento. Como eu disse, esse é um texto clássico, um texto muito conhecido, a oração sacerdotal de Jesus. E esse momento na vida de Jesus é um momento muito significativo, porque são os momentos derradeiros da vida de Jesus. Jesus está assim caminhando ali para a obra da cruz, e nós temos lições preciosas em todo o texto. Essa oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João, ela está localizada, ela foi proferida após a última ceia. Jesus estava ali reunido com seus discípulos em última ceia, e ele sai daquele momento e profere essa oração sacerdotal. E após essa oração, Jesus estava indo em direção àquele episódio icônico que é o jardim do Getsemane, onde nós conhecemos a história, que ele sua sangue, e ali ele tem aquele momento. Então, essa oração, ela é um momento crucial na vida de Jesus naquele momento. E fica marcado isso. E trata-se de uma intercessão. Jesus está ali intercedendo por seus discípulos, está ali falando com o seu Pai. É uma intercessão profunda, poderosa, não somente pela vida daqueles discípulos que estavam ali. Se nós lermos todo o capítulo, perceberemos que nós também estamos inclusos nessa oração, porque Jesus diz que estava orando não somente por aqueles que estavam com ele, mas por todos aqueles que viriam a crer em Jesus, todos os que viessem a crer. E dentre os muitos assuntos que são abordados nessa oração, nós podemos ver sobre a eleição de Deus com os seus discípulos, sobre a preservação dos discípulos, como Jesus pede que Deus preserve os discípulos. Nós vemos sobre a unidade. Jesus fala sobre os discípulos amarem uns aos outros. Nós vemos uma gama de assuntos espalhados durante este momento de oração sacerdotal. E dentre esses muitos assuntos abordados, um deles que me chamou a atenção nesse texto é a vontade de Jesus. Jesus expressa a sua vontade enquanto está orando. E durante a nossa vida, por diversas vezes, quando temos alguns momentos, nós nos perguntamos: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Quem de nós nunca se fez essa pergunta? Por vezes passamos por bifurcações, decisões que precisam ser tomadas, e nós não sabemos o que fazer, e vamos em direção ao Senhor com os questionamentos: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Nós vemos muitos erros teológicos sendo cometidos por pessoas que vão até outras pessoas atrás de revelações, atrás de questões específicas para saberem o que Deus tem para o seu futuro. Porque é um dilema lidar com a vontade de Deus e saber o que Ele tem para a nossa vida. E isso acontece muito. E nós precisamos lidar com essas situações. E o texto que nós lemos hoje fala sobre essa vontade de Jesus. E apesar de Deus ter algo específico para todos nós, existe uma vontade que é normativa, que todos nós que somos filhos de Deus e que somos cristãos precisamos fazer, precisamos nos atentar, porque Jesus mostra que tem essa vontade para nós. E o que é vontade? Vontade é uma palavra que expressa muito bem um sentimento que está arraigado no coração, algo que está dentro de nós. E o ser humano, em todo tempo, ele tem isso, tem a volição. Você hoje, ao acordar,
de vestir uma roupa, de decidir qual roupa que você veria, o caminho que você chegaria até aqui, e assim sucessivamente você demonstra a sua vontade na sua vida. E Jesus, ele também teve a sua vontade, porque ele foi um ser humano, ele se encarnou, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, ele se encarnou. E qual é a melhor forma de nós demonstrarmos uma vontade? É externando essa vontade. Quando nós vemos as crianças, são um ótimo exemplo de pouco filtro para demonstrar as suas vontades. Eu falo isso porque eu tenho 3. Não parece, mas eu tenho 3. Eu tenho uma de 12 anos, eu tenho um que está fazendo 8 anos hoje, e tenho uma de 5 anos. A pequenininha de 5, eu acho que a nossa pequena percebeu que eu tenho experiência, porque a pequenininha está sempre demonstrando a sua vontade. Nós falamos com ela hoje, a mãe dela pela manhã, elas se arrumaram, estavam se arrumando para ir à igreja em Bento Ribeiro, e a mãe falou: vai lá e pega o seu tênis, o tal tênis. E ela volta com o tênis calçado. Era o que a mãe mandou? Não era. E ali ela expressou a sua vontade. E nós vemos isso o tempo todo. Jesus, ele expressou a vontade dele por diversas vezes. Nós vemos um episódio onde Jesus está com seus discípulos num momento difícil, que é o do jardim lá do Getsemane, e ele diz: vocês podem orar comigo e vigiarem comigo durante um tempo? Naquele momento Jesus mostra que ele estava precisando da companhia dos seus discípulos, porque ele estava num momento difícil da vida dele. Se nós olharmos os evangelhos, nós vamos perceber que a maior forma que Jesus demonstra a sua vontade, aquilo que está no coração dele, é falando com o seu Pai, é falando com Deus. E Jesus era um homem de oração. Ele orava e sempre demonstrava a sua vontade ao seu Pai. E a vontade de Jesus sempre coadunava com a vontade do Pai. E ele demonstrava isso. Com Jesus não foi diferente. Como eu citei, que nós expressamos as nossas vontades. Ele expressou a sua vontade da melhor forma possível, orando ao seu Pai, ao Deus dos céus. E o que é significativo para nós nisso tudo? É porque nós estávamos inseridos nessa vontade de Jesus. Quando ele ora por nossa vida, ele ora por seus discípulos. Ele ora demonstrando que nós estamos incluídos nessa vontade. E por diversas vezes isso passa despercebido durante a nossa vida. Nós não notamos o quão magnífico é isso. Pensar que Jesus, na sua peregrinação na terra, quando falou com seu Pai numa oração extremamente significativa, ele orava por nossa vida. Ele pensava em nossa preservação e demonstrava a sua vontade sobre nós. Essa oração, ela é maravilhosa. E por isso que nós precisamos ver alguns pontos que mostram a vontade de Jesus acerca da nossa vida. Isso não pode passar despercebido por nós. E é por isso que nós vamos ver alguns pontos sobre a vontade de Jesus para nós. E nós vemos no texto que Jesus ele fala sobre a eleição. E muitas pessoas têm dificuldade para lidar com a eleição, com a doutrina da eleição. Mas nós vemos essa doutrina espalhada por toda a Escritura. No próprio capítulo 17, se você bater o olho aí comigo, você pode ir no verso 9, que você verá: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós vemos essa doutrina da eleição espalhada por toda a Escritura. Foi Deus quem nos escolheu. Nós somos escolhidos de Deus. Foi Deus quem escolheu o seu filho, seus filhos, sua própria família. E Jesus, sendo o primogênito desses muitos irmãos, orou e intercedeu, que somos nós, os filhos de Deus. Então você precisa entender: se você é um filho de Deus, se você é crente, hoje você foi alvo de uma oração, a oração mais significativa que pode ter existido. Jesus, como primogênito, o escolhido de Deus que veio cumprir uma missão, e é a partir da obra de Cristo que nós temos acesso a isso tudo. E esse Cristo orou por mim e por você. Ele orou
pela nossa vida, e isso porque Deus nos escolheu, porque nós fomos dados por Deus a Cristo. Isso é extraordinário. E quando se fala de eleição, Jesus fala que a vontade dele é que nós que somos os eleitos, nós que somos o povo de Deus, é que nós andemos com ele, que nós estejamos com ele. Você pode ver, no verso 24 ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Nós que fomos dados por Deus a Jesus, a vontade de Jesus é que nós estejamos com ele. Hebreus capítulo 2, verso 13 diz que Jesus não estará sozinho no céu, mas com todos os filhos que Deus deu a ele. O coração de Cristo anela por isso que a nossa vida seja andar com ele, seja estar com ele. Quando nós nos perguntamos: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Em primeiro lugar, nós precisamos entender, nós precisamos andar com Cristo, sempre estar com ele. O nosso lugar é ao lado do nosso Senhor. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E essa nova vida, ela é em Cristo. Ou seja, se nós olharmos para a linguagem do apóstolo Paulo em suas epístolas, veremos que ele fala o tempo todo em Cristo, em Cristo, em Cristo. A linguagem é essa, tudo gira em torno de estarmos em Cristo, de caminharmos com ele. E Jesus expressa que a vontade dele é justamente essa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: pensa nas coisas que são do alto, aonde a vida de vocês está guardada, à direita de Deus em Cristo. A nossa vida está guardada em Cristo Jesus. E Deus, ele zela por isso, para que andemos com ele. A Escritura diz em João capítulo 10, verso 27 e 29: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus, ele zela para que isso aconteça, para que nós possamos andar com ele, para que nós possamos estar com ele. O versículo continua: meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Nós vemos que a vontade de Deus é que andemos com ele, e Deus, ele zela pela nossa vida para que isso se cumpra. Só que nós precisamos entender isso. Quando passarmos por dificuldades, precisamos entender que, apesar do que aconteça, precisamos permanecer. Precisamos seguir ao lado de Jesus. Se difícil estar com ele, imagina sem ele. Precisamos permanecer, estar sempre com ele. E se você está nas mãos do Filho, está nas mãos do Pai, está nas mãos desse Jesus maravilhoso, pode ter certeza que nós temos segurança em Cristo. Mesmo diante das dificuldades, esse Senhor que diz: as minhas ovelhas estão na minha mão e ninguém pode tirar da minha mão. Como diz Romanos capítulo 8: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ali ele elenca muitas coisas, em altura, em profundidade. Nada poderá nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. E essa é a vontade de Jesus. Pensar que, apesar de nós sermos quem somos, e apesar dele ser quem ele é, ele quer que permaneçamos com ele todos os dias. Isso é maravilhoso. Isso deve aquecer o nosso coração. Isso deve servir como uma âncora que nos prende, que não nos deixa naufragar por aí à toa. E também nós podemos ver que essa vontade de Jesus, que andemos com ele, que estejamos ao lado dele, tem qual propósito?
porque Deus, Ele é específico em tudo que Ele faz. Ele tem propósito em tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é onisciente. Ele tem todo o poder. Ele conhece tudo. E se Ele diz que nós precisamos andar com Ele, Ele tem um propósito para isso. Ele tem um propósito com isso tudo. E o próprio texto, Ele responde para nós. Se você olhar comigo, Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Aí o que segue no versículo dizendo? Para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Qual o objetivo de nós estarmos com Jesus? O texto diz que é para que vejamos a sua glória. Esse é o objetivo principal da nossa vida, de toda a nossa vida. O objetivo principal é a glória de Deus. Toda a nossa vida deve glorificar ao Senhor, deve glorificar a Deus. Alguns, ao lerem isso, podem pensar: nossa, que extraordinário! É maravilhoso Deus ter nos inserido nisso e Jesus nos fazer viver para a sua glória. Quão magnífico é participar dessa glória de Jesus, poder servi-lo, poder caminhar com Ele todos os dias, presenciar coisas extraordinárias. Jesus sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei Supremo, e Ele nos insere nisso, que possamos contemplar a glória dEle. Outros podem ter uma reação contrária, como eu mesmo já ouvi. Porque Jesus, quando Ele fala de alguns assuntos, Ele é bem incisivo e Ele é duro com algumas questões. Por exemplo, nós vemos uma passagem na qual Jesus diz: aquele que amar a sua mãe, o seu filho, o seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Algumas pessoas que não compreendem o que Jesus está dizendo podem pensar: quem é esse louco que mexe nos meus relacionamentos mais importantes? Quem é ele que mexe nos meus relacionamentos mais profundos? As pessoas podem agir dessa forma, ter uma reação dessa forma. Esse homem é um megalomaníaco e muitos na época dele reagiram dessa forma. Quem é ele para dizer isso, para falar isso? E aqui, se nós prestarmos atenção quando nós falamos da glória de Jesus, Jesus diz que o ponto principal é estarmos com Ele, vermos a sua glória, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Foi Ele quem nos criou e Ele sabe que toda a realização da nossa vida está em nós contemplarmos a sua glória. Toda a realização do ser humano está justamente nisso, em que ele possa contemplar o seu Criador. E isso diz a primeira pergunta do nosso catecismo: qual o fim principal do homem? Amar a Deus e gozá-lo para sempre. Desfrutar de Deus para sempre, estar sempre com Ele. Esse é o fim principal do ser humano. É o fim principal da nossa vida. Isso não quer dizer que nós não teremos outras realizações, mas tudo isso é periférico diante do ponto central da nossa vida, que é contemplar a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Porque, como diz Mateus 5, verso 8, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. E a Bíblia diz que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. O que Moisés não conseguiu ver lá naquela fenda que ele queria ver a Deus, eu quero ver a tua face, pode-se ver em Cristo Jesus plenamente. E nós temos acesso a essa palavra, a esse Cristo maravilhoso, e podemos contemplar a sua glória e todos os seus feitos. Eu separei aqui, para os irmãos terem ciência, eu separei de 7 a 8 versículos só em João que falam que todo o plano da Escritura gira em torno da glória de Jesus. Jesus, ele fez milagres para manifestar a sua glória. Quando ele começou os seus milagres, o primeiro em Caná da Galileia, diz João 2,11: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus buscou a glória de seu Pai, João 7,18: o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. No capítulo 11, verso 4, mostra que até as doenças e a morte existem
para a glória de Deus e seu Filho, até as situações difíceis. Lembra quando Jesus está passando com os seus discípulos e há um homem cego de nascença? E aqueles discípulos perguntam para ele: Mestre, quem pecou? O pai, a mãe dele, ou foi ele quem pecou? E o que Jesus responde para eles? Não foi nenhum nem outro. Ele nasceu dessa forma para que através dele se manifestem as obras de Deus. E Deus seja glorificado através disso. Jesus mostra também que até as nossas orações, elas são respondidas para a própria glória. Em João capítulo 14, verso 13 diz: Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Até as nossas orações, quando são respondidas, é para que Deus seja exaltado. A nossa vida frutífera também é para a glória de Deus. João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E o Espírito Santo, ele glorifica o Filho de Deus, quando diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Os sofrimentos e as lutas que Jesus enfrentou são também para a glória de Deus. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E é com esse versículo que começa esse capítulo que nós lemos. A oração sacerdotal de Jesus começa falando sobre a glória de Deus. Ou seja, toda a realização da nossa vida, ela gira em torno da glória de Deus. E isso é o melhor para nós. Isso não quer dizer que Deus ou Jesus ele seja um megalomaníaco, como muitos podem pensar. Pelo contrário, Jesus é bondoso demais a nos inserir nisso e sermos seus servos e podemos glorificar a Ele. Nossa plenitude está nisso. Isso não quer dizer que nós não teremos outras coisas a fazer na nossa vida. Teremos muitas vitórias, teremos muitas coisas, mas a nossa vida tem que tudo convergir para isso, para a glória de Deus. E também outro ponto que eu gostaria de destacar é sobre a vontade de Jesus que estejamos nesse amor, no amor de Deus, o amor com que o Pai o amou. E é assim que Jesus mostra nos versículos: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam como que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Se nós olharmos para esses versículos, para as expressões aqui, nós veremos que há uma relação entre a glória de Jesus e o amor do seu Pai. E todas as vezes que eu olho para esse texto, que eu penso nisso, quando nós pensamos no conceito de trindade, aqui eu brincava com o presbítero, estávamos falando de filosofia, e a filosofia nos leva muito longe em pensar muitas coisas, e quando nós olhamos para esse conceito de trindade, é um conceito que nos deixa maravilhados, porque nós só podemos compreender pela fé como isso acontece. Nós precisamos entender por fé, ainda que haja um conceito por trás disso, nós estudemos sobre isso, no fim das contas é algo que supera todo o nosso intelecto, isso extrapola todo o nosso conhecimento, e nós olhamos para isso e nós vemos que desde a eternidade não existia nada, nós não existíamos, não existia nenhuma criação, nada era feito, mas esse amor entre Pai, Filho e Espírito Santo, ele já existia. Este amor é eterno. Antes de qualquer coisa existisse, esse amor de Deus por seu Filho, ele já existia. O verso 24 nos diz isso. Lá no final do verso 24 ele diz: porque me amaste antes da fundação do mundo. Nós não nos atentamos muitas vezes para a grandeza desse amor. Deus nunca precisou de nós, Deus nunca precisou de nada, e por sua bondade, por seu coração bondoso, Ele nos insere nesse amor através da redenção de Cristo. Através da obra de Jesus nós somos inseridos nesse ciclo de amor.
do Deus Todo-Poderoso, quando pensamos no amor de pai para filho, do Deus Pai para o Deus Filho. Isso é extraordinário. A vontade de Jesus é que esse amor eterno que sempre existiu, que nós estejamos inseridos nisso, que nós façamos parte disso agora. Isso é maravilhoso, porque quando nós pensamos nisso, e a vida por muitas vezes, com todas as suas circunstâncias que acontecem, ela é dura conosco, nós muitas vezes nos sentimos abatidos, combalidos diante das lutas, das batalhas. Nós muitas vezes nos vemos em situações que falamos, já era, nós não temos mais o que fazer, ou todas as nossas ferramentas, todos os nossos recursos acabam, nós nos vemos muitas vezes sem saída. E na hora de lidar com essas dificuldades, se nós pensarmos na grandeza desse amor de Deus, isso serve para nós como segurança, porto seguro, cidade e refúgio. Porque, como diz o Salmo, o Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da tribulação. E pensar que esse Deus eterno, que nunca precisou de nós, Ele nos inseriu nisso, e no meio da sua obra, quando Ele encarnou, Ele se fez carne, enquanto Ele orava e falava sobre esse plano, Ele orou por nós. Isso para nós deve servir como algo extraordinário, para segurar o nosso coração, para que possamos ter mais fé, para que possamos ter o nosso coração aquecido, para que possamos permanecer firmes em Cristo, que possamos olhar a bondade desse nosso Deus, que vai nos fazer perseverar, olhar para essa glória de Jesus. Quando se fala de filosofia, quando a gente conjectura muitas coisas, eu pensava, meu Deus, o que eu farei na eternidade? Quando a gente estuda teologia, muitas coisas são faladas, ou até mesmo quando a gente conjectura, uns falam que vai descansar na eternidade, uns brincam de outras formas, uns falam, eu vou procurar Adão para poder resolver algumas questões com ele. Mas eu acredito que quando nós estivermos face a face com o nosso Senhor, todos os questionamentos vão sumir, porque nós estaremos justamente face a face com Ele, contemplando esse Jesus maravilhoso, vendo esse Jesus e vendo a bondade dele, que nós somos participantes disso, vendo a sua misericórdia, como Ele foi bondoso. Quem somos nós para que Ele nos ame dessa forma e nos ensina nisso? Portanto, meus irmãos, nós, quando nos acharmos diante de situações e perguntarmos, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Possamos lembrar de algumas coisas que nós vemos nesse texto, que apesar de qualquer coisa que aconteça, a vontade de Jesus é que nós, que somos os seus filhos, escolhidos, eleitos de Deus, é que nós estejamos com Ele todos os dias, andando com Ele, apesar dos pesares ou de qualquer coisa, e que estejamos com Ele para quê? Para que possamos ver a sua glória, para que possamos contemplar a glória desse Jesus maravilhoso dia após dia, e que isso vai nos satisfazer por inteiros. Estaremos completos ao contemplarmos a glória de Jesus. E quando nós olharmos essa glória, vimos isso, o nosso coração estará cheio do amor de Deus, e assim transbordaremos e poderemos servir ao Senhor na plenitude, viver uma vida de serviço ao Senhor, sabendo que esse Jesus bondoso nos inseriu nesse amor, esse amor eterno que Ele tinha com o seu Pai, e isso através do Espírito Santo. Que possamos lembrar dessa vontade de Jesus todos os dias da nossa vida. Amém? Você curva sua cabeça, eu gostaria de fazer uma breve oração nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse amor eterno, te agradecemos pela tua bondade, Senhor, para conosco, como já oramos aqui, como já falamos sobre como foi o Senhor quem nos levantou hoje, como foi o Senhor quem nos deu o fôlego de vida, Senhor. E dia após dia, Senhor, nós precisamos lembrar disso, que a tua vontade é que andemos contigo, Senhor, em todo o tempo. Que possamos nos lembrar, Senhor, todos os dias, que o Senhor tem para nós a tua glória, Senhor. Que possamos ver a tua glória, contemplar os teus feitos, Senhor. Que possamos estar satisfeitos em ti, Senhor. Que nada
além de Ti, venha chamar a nossa atenção, Senhor. Que a nossa atenção esteja voltada para o Senhor acima de todas as coisas. Que os nossos olhos estejam postos em Ti, que o nosso coração esteja cheio do Senhor e que nos momentos difíceis, ó Pai, não nos esqueçamos dessa obra magnífica que Tu fez, que foi nos inserir nesse eterno amor, mesmo sem merecer. Obrigado, Senhor, pela Tua obra. Obrigado, ó Pai, pelo Teu Filho amado Jesus, e que possamos transbordar desse amor e que o Senhor nos use para a honra e glória do Teu nome, Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.